Hoje vamos te ensinar 7 tipos de pessoas que você deve jogar fora da sua vida. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para nos ajudar. O grande filósofo estoico Epicteto disse certa vez: o segredo é manter a companhia apenas de pessoas que o elevam, cuja presença desperta o seu melhor. Você provavelmente já ouviu o ditado: você é a média das 5 pessoas que você gasta mais tempo. Bem, hoje vamos explorar essa ideia através de lentes estoicas. Discutiremos os 7 tipos de pessoas que podem atrapalhar seu progresso na filosofia estoica e como navegar nesses relacionamentos desafiadores. Antes de começarmos, agradeceria se você gostasse do vídeo para me ajudar a continuar divulgando a filosofia estoica. Se você não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tipo de pessoa número 1. O reclamante. Todos nós temos aquele amigo, familiar ou colega de trabalho que parece encontrar defeitos em tudo. Seja no clima, no trabalho, ou até mesmo na comida de um restaurante popular. Eles nunca perdem a oportunidade de expressar sua insatisfação. Agora, você pode se perguntar: por que isso deveria me preocupar? Posso simplesmente ignorá-los? Bem, é mais fácil falar do que fazer. A exposição consistente a tal negatividade tem um efeito desgastante em seu bem-estar mental. É semelhante a uma torneira pingando que esgota lentamente seu reservatório de energia emocional. O estoicismo nos ensina a focar em soluções viáveis, em vez de nos concentrarmos nos problemas. Por exemplo, imagine que você está colaborando em um projeto com alguém que sempre reclama. Cada reunião se transforma em uma cansativa sessão de reclamações sem qualquer diálogo construtivo. O impacto: o moral da equipe diminui. Você se desvia da busca de soluções viáveis e provavelmente ficará cada vez mais com o projeto e possivelmente até com a vida em geral. Então, como o estoicismo nos ajuda a lidar com quem reclama? Existem várias estratégias que você pode empregar. Primeiro, limite sua exposição a esse indivíduo sempre que puder. Se isso não for possível, talvez por ser um familiar ou colega. A segunda opção é distanciar-se mentalmente durante as diatribes. Pense nas reclamações deles como uma tempestade passageira, alta e perturbadora, mas, em última análise, temporária e impotente contra a montanha inabalável, que é a sua própria tranquilidade interior. A terceira opção é direcionar a conversa para soluções ou mudar de assunto para algo mais construtivo. Para citar Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Desviar-nos do nosso caminho estoico de resiliência e virtude. Tipo de pessoa número 2. O imã do drama. Imagine que você está navegando em sua vida como se fosse um navio navegando em águas calmas, mas então você encontra o redemoinho conhecido como imã do drama. Esse indivíduo parece ter uma série interminável de crises, conflitos ou controvérsias, e como um redemoinho, tem uma capacidade perturbadora de sugá-lo para seu vórtice de caos. Você pode inicialmente se sentir atraído pela energia do imã do drama, confundindo-a com paixão ou excitação. No entanto, você logo perceberá que estar na esfera deles é como navegar em um navio em meio a uma tempestade. Exaustivo e perigoso. O que torna tão complicado lidar com os ímãs do drama é que as crises deles muitas vezes podem parecer as suas. Seu caos é contagiante. Você pode até se ver envolvido em conflitos nos quais não teve participação inicial. Vejamos um exemplo prático. Você tem um amigo que tem desentendimentos frequentes com outras pessoas do seu círculo social. Hoje eles não estão falando com Sarah. Amanhã é com Tom. Seu amigo pede conselhos a você, mas você percebe que esse ciclo nunca termina. E de repente, você também se vê em desacordo com Sarah ou Tom porque tentou intervir. Nesse caso, você poderia empregar uma estratégia chamada escuta reflexiva. Em vez de oferecer conselhos ou tomar partido, espelhe suas palavras para eles. Por exemplo, se eles disserem: "Não acredito que Sarah disse isso sobre mim", você pode responder: "Então, você está se sentindo traído pelas palavras de Sarah. O drama, você mesmo.
Outra abordagem, e que pode parecer contraintuitiva, é tornar-se seletivamente indisponível. O estoicismo lembra-nos de valorizar muito o nosso tempo e, por vezes, isso significa estar indisponível para as crises dos outros, especialmente se forem recorrentes sem resolução. Desligue o telefone durante determinados horários. Crie períodos de foco onde você se concentre apenas no seu trabalho ou desenvolvimento pessoal. E deixe claro que, durante esses horários, você não deve ser incomodado. Parafraseando Sêneca, a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Isso pode ser particularmente útil quando se lida com ímãs dramáticos. Em vez de ficar imaginando ansiosamente qual será a próxima crise, concentre-se no momento presente, onde você tem o controle. Aproveite sua vida e não deixe que ela seja perturbada pelo drama de outra pessoa. Faça questão de navegar com calma em seu navio, evitando redemoinhos que ameaçam sua jornada em direção ao crescimento pessoal e à tranquilidade. Tipo de pessoa número 3. O pessimista. Imagine isto. Você é um artista pintando uma tela. Cada pincelada adiciona cor, profundidade e vida à sua visão. Digite o pessimista. Eles entram em seu estúdio, dão uma olhada em seu trabalho e imediatamente começam a criticá-lo. Tem certeza sobre essa cor? Isso não parece realista. Você sabe, a maioria dos artistas nunca consegue. Suas palavras, como pinceladas de tinta cinza, começam a embotar sua tela vibrante. Esta não é sua crítica construtiva padrão, que pode ser valiosa. Em vez disso, é uma aura persistente de dúvida e negatividade. Por exemplo, digamos que você esteja animado em seguir uma nova carreira. Você fez sua pesquisa, conversou com profissionais da área e talvez até fez alguns cursos preliminares. Quando você compartilha seu entusiasmo com os pessimistas, eles listam rapidamente todos os motivos pelos quais isso não dará certo. O mercado está muito competitivo. Você tem as habilidades certas. E se você falhar? Logo, as dúvidas deles começam a parecer suas. E a visão autoconfiante que você tinha começa a vacilar. Agora, como você lida com um pessimista, especialmente quando ele pode ser alguém próximo a você? Um método não convencional, mas eficaz, é pedir conselhos, em vez de apenas compartilhar seus planos ou aspirações. Quando as pessoas são colocadas em funções consultivas, é menos provável que ataquem suas ideias abertamente e possam oferecer feedback mais construtivo. Outro método envolve inverter o roteiro por meio de uma técnica chamada confronto positivo. Em vez de absorver a sua negatividade, desafie-os a pensar em soluções. Se eles disserem que você nunca será capaz de mudar de carreira nesta fase, responda: perspectiva interessante. Como você acha que alguém poderia fazer uma mudança de carreira com sucesso? Então, isso não apenas desvia a negatividade, mas também incentiva uma forma de conversa mais construtiva. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicteto: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos. Significa discernir informações valiosas do mero ruído. Quando os pessimistas começarem a obscurecer sua tela com suas sombras de dúvida, dê um passo para trás. Ouça, reflita e continue pintando sua própria vida com cores que falam com você. Não deixe ninguém transformar sua obra-prima vibrante em uma paisagem cinza opaca. Tipo de pessoa número 4. A vítima. Imagine a vida como um jogo de xadrez. Cada jogador tem as mesmas peças e o mesmo objetivo: dar checkmate no rei adversário. Você pensa estrategicamente, faz alguns sacrifícios e assume alguns riscos. A vítima, entretanto, culpa o tabuleiro, as peças, ou até mesmo o oponente por cada movimento ruim que faz. Aos seus olhos, eles estão perpetuamente em xeque-mate, não por causa de suas escolhas, mas por causa de alguma força externa trabalhando contra eles. Sua narrativa é uma história interminável de angústia, com eles mesmos sendo escolhidos como protagonistas indefesos. Não consigo progredir no meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Ou, não consigo ficar em forma porque tenho uma genética ruim. Agora, é crucial observar que algumas pessoas enfrentam dificuldades genuínas e problemas sistêmicos. No entanto,
A vítima que estamos discutindo usa a sua situação como uma desculpa permanente, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade pelas suas ações ou pela falta delas. Você pode se ver envolvido no enredo deles, talvez como o personagem coadjuvante que precisa constantemente resgatá-los. Digamos que você passou inúmeras horas ouvindo um amigo culpar inteiramente seus ex-parceiros por sua interminável série de relacionamentos fracassados. Isso não apenas consome seu tempo, mas também pode encorajá-lo sutilmente a adotar uma mentalidade de vítima, semelhante em sua própria vida. Então, qual é a sua atitude ao lidar com uma vítima? Pode ser tentador tornar-se seu salvador, oferecendo conselhos e apoio emocional infinitos. Mas os estoicos alertariam contra isso. Eles recomendariam traçar um limite firme para proteger seu próprio estado mental. Você poderia empregar uma técnica conhecida como desapego compassivo. Mostre empatia e gentileza, mas não tente resgatá-los de situações pelas quais eles precisam navegar. Ofereça um ouvido atento, mas evite se tornar seu eterno solucionador de problemas. Marco Aurélio disse certa vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça. Se você for sugado pela narrativa da vítima, resista ao impulso de se tornar um deles. Assuma o controle do seu próprio tabuleiro de jogo. Faça seus movimentos. E lembre-se, no jogo de xadrez da vida, estar perpetuamente em xeque-mate costuma ser uma escolha, não um destino. Mantenha suas peças avançando, faça sacrifícios estratégicos quando necessário. E jogue não por vingança ou piedade, mas por crescimento e sabedoria. Tipo de pessoa número 5. O positivista tóxico. Você conhece essa pessoa. Ela está sempre exalando luz do sol, arco-íris e fluxos intermináveis de emojis. São eles que dizem para você ser feliz quando estiver passando por um período difícil, descartando seus sentimentos e experiências com uma onda irreverente de otimismo brilhante. Imagine a sua vida como um jardim. Existem flores, mas também existem ervas daninhas e pragas. Um positivista tóxico, entretanto, insiste em ignorar qualquer coisa que não seja uma rosa desabrochando. Tem pulgões nas folhas? Concentre-se apenas nas flores. Não deixe a negatividade entrar no seu jardim, diziam. Embora pareça edificante, a abordagem deles pode fazer você se sentir invalidado e desconectado da realidade. Suponha que você esteja passando por uma separação difícil. Você está triste, confuso e buscando algum equilíbrio emocional. O conselho do positivista tóxico: há muitos peixes no mar. Apenas sorria e seja feliz. Este tipo de positividade excessiva negligencia as complexidades das emoções humanas e as realidades dos desafios da vida. Como você cultiva seu jardim sem deixar que os positivistas tóxicos o pisoteiem apenas com sua aspersão indiscriminada de boas vibrações? Uma estratégia é envolvê-los numa discussão que envolva luz e sombra. Se eles disserem: olhe pelo lado positivo, pelo menos você está com saúde, você poderia responder: sim, sou grato pela minha saúde. Mas também não há problema em ficar chateado com esse assunto específico. Ambos podem coexistir. Você também pode empregar o que os psicólogos chamam de granularidade emocional, a capacidade de sentir e diferenciar uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. Quando o positivista tóxico pressiona você a apenas ser feliz, reserve um momento para reconhecer e rotular suas nuances de sentimentos. Estou me sentindo um pouco melancólico hoje por causa do X. E tudo bem. Pode ser uma afirmação libertadora. Fazendo referência ao pensamento estoico, Sêneca disse certa vez: a verdadeira felicidade é compreender nossos deveres para com Deus e o homem, desfrutar o presente sem dependência ansiosa do futuro. Observe o equilíbrio. Compreender os deveres, que nem sempre são agradáveis, e desfrutar o presente. Uma abordagem estoica não consiste em focar apenas no positivo ou no negativo. Trata-se de abraçar a complexidade da vida com equanimidade. Então, da próxima vez, o positivista tóxico. O positivista tóxico espalha seus confetes em seu jardim cuidadosamente cuidado. Dê um passo para trás. Lembre-se que um jardim precisa de sol e chuva para florescer. Abrace todo o seu espectro emocional.
e continue a nutrir o seu jardim com a riqueza e a complexidade que ele merece. Tipo de pessoa número 6. O manipulador. Imagine sua vida como um roteiro de filme. Você é o personagem principal e tem uma ideia de como sua história deve se desenrolar. Onde estão as reviravoltas? Quem são seus aliados e mentores e como será seu ato final? Entra em cena o manipulador, o produtor obscuro que reescreve sutilmente seu roteiro, mesmo sem você perceber, até que um dia você descobre que seu enredo saiu do curso. O manipulador é hábil na arte da manobra emocional ou psicológica. Eles podem usar bajulação, sentimentos de culpa ou até mesmo engano para orientá-lo em uma direção que os beneficie. Você pode ter um amigo que sempre consegue fazer com que você pague pelo jantar, dizendo algo como: "Sabe, estou passando por um mês difícil e você é tão bem-sucedido que isso não significaria muito para você, mas significaria muito para você. Tornaria meu dia melhor." Com o tempo você descobre que sua generosidade foi aproveitada, mas chamá-los é desconfortável porque eles consideraram isso um favor a um amigo necessitado. Lidar com um manipulador pode ser uma tarefa complicada. Um método para neutralizar suas táticas é o que alguns especialistas chamam de nebulização. Essa técnica envolve concordar com qualquer verdade nas declarações do manipulador, mas recusar-se a ser movido pela coerção emocional. Se eles disserem: "Você é tão bem-sucedido que deveria cobrir o jantar", você poderia responder: "Você está certo, estou indo bem, mas vamos dividir a conta como costumamos fazer." Limites claros e aplicá-los. Se o manipulador quiser que você empreste dinheiro ou se comprometa com tarefas com as quais você se sente desconfortável, aprenda a dizer não de forma assertiva. Mantenha um tom calmo e palavras claras. "Não posso emprestar dinheiro, mas estou aqui para oferecer apoio emocional." Isso estabelece um limite enquanto mantém a amizade. Inspirando-se no pensamento estoico, Epicteto advertiu-nos de que não podemos escolher as nossas circunstâncias externas, mas podemos sempre escolher como reagiremos a elas. O manipulador prospera com suas reações previsíveis. Eles manipulam sua bondade, sua culpa ou seu desejo de aprovação. Ao optar por responder de forma diferente, você está assumindo o controle do seu script novamente. Lembre-se de que é você quem está segurando a caneta. Seu enredo é seu para escrever e, embora o elenco possa incluir uma variedade de personagens, a jornada do protagonista, sua jornada, deve sempre ser guiada por seus próprios valores e decisões. Recupere seu roteiro e não deixe ninguém manipular a narrativa de sua vida. Tipo de pessoa número 7. O vampiro do tempo. Imagine sua rotina diária como uma sinfonia cuidadosamente elaborada. Cada instrumento representa uma tarefa ou compromisso, e quando tocados em conjunto, criam um equilíbrio harmonioso. Mas então chega o momento em que o vampiro se junta a nós, gritando fora do tom, abafando sua melodia e transformando sua bela composição em um ruído discordante. O vampiro do tempo não é necessariamente malicioso. Na verdade, eles podem parecer bastante benignos. Pode ser um colega que o interrompe constantemente com perguntas triviais, transformando seu dia produtivo de trabalho em uma série de momentos fragmentados. Ou pode ser um amigo que o convida para inúmeros eventos sociais, nos quais você não tem interesse, fazendo você se sentir obrigado a comparecer e esgotando seu tempo e energia. Estas interações podem parecer inconsequentes no momento, mas o efeito cumulativo pode ser profundamente perturbador. Como você protege sua sinfonia de ser arruinada por um vampiro do tempo? Uma estratégia eficaz é a técnica Pomodoro, um método de gerenciamento de tempo que envolve dividir o trabalho em intervalos, tradicionalmente de 25 minutos, separados por pequenos intervalos. Durante esses intervalos, você deixa claro que não deve ser incomodado. Isso estabelece um limite que protege seus momentos mais produtivos de serem eliminados. Se você estiver lidando com um vampiro do tempo social, lembre-se de que dizer não é apenas bom, é essencial para o seu bem-estar. Em vez de oferecer desculpas elaboradas, basta um simples "agradeço o convite, mas não posso ir." Recusar um convite não é uma rejeição da pessoa.
É uma afirmação das suas próprias necessidades e prioridades. Nas palavras de Sêneca, a vida, se bem vivida, é longa o suficiente. O estoicismo nos ensina que o tempo é um dos nossos recursos mais preciosos, que deve ser alocado com sabedoria. É a tela sobre a qual pintamos o retrato das nossas vidas. E devemos ser altamente seletivos sobre quem e o que merece uma pincelada. Na grande composição da sua vida, certifique-se de que cada nota, cada instrumento, cada melodia esteja alinhada com o seu propósito maior. Não deixe que a intrusão cacofônica de um vampiro do tempo desorganize sua sinfonia. Segure a batuta com firmeza e conduza sua vida com propósito, garantindo que cada momento seja uma nota bem tocada em sua obra-prima harmoniosa. Ao chegarmos ao final da exploração de hoje dos personagens que podem atrapalhar nosso caminho em direção à resiliência e sabedoria estoica, não esqueçamos que a autoconsciência é fundamental. É fácil reconhecer esses tipos nos outros, mas a tarefa mais desafiadora e esclarecedora é olhar para dentro. Você talvez esteja desempenhando involuntariamente um desses papéis na vida de outra pessoa. Lembre-se de que o estoicismo não se trata apenas de navegar pelo mundo, mas também de compreender e melhorar a nós mesmos. Se a discussão de hoje provocou uma compreensão, uma epifania, ou mesmo apenas um pouco de introspecção, adoraria ouvir sua opinião na seção de comentários. Escreva seus pensamentos, compartilhe suas experiências e vamos iniciar um diálogo que enriquece a todos nós. Então, até a próxima vez. Que suas escolhas estejam alinhadas com suas virtudes, que suas ações reflitam sua sabedoria e que sua vida seja a obra-prima que você pretende criar. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ter nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.